Educar filhos. Um ato de amor. Limites. Um ato de amor. Limite também é importante na educação de nossos filhos. Limites, um ato de amor, é o tema que vamos discutir agora. Sandrinha é uma menina rebelde. A mãe colocou-a na cama para dormir. Acontece que Sandrinha não estava acostumada a fazer o que a mãe queria e dormir não estava no seu programa. Então a menina começou a gritar. Seu grito foi tão estridente que transtornou a vizinhança e irritou a pobre mãe. Gritou muitas vezes. A mãe pedia que ficasse quieta e tirasse uma soneca. Sandrinha desistiu da gritaria e começou a pedir um copo de água. A mãe veio correndo atendê-la. Sandra empurrou o copo para o lado, agora não queria mais. A mãe ficou ali insistindo para que bebesse. Ela se recusava. A mãe disse que contaria até 10, então levaria a água para a cozinha. Ela esperou e a mãe acabou a contagem. Outra vez a gritaria recomeçou. Agora Sandrinha queria água novamente. E agora? Que fazer com Sandrinha? Que faria você se fosse a mãe? Por que será que muitas pessoas acham que disciplinar é castigar? Disciplinar é ensinar a criança que ela precisa ter limites, é ensinar o respeito mútuo entre pais e filhos e que os membros de uma família devem se amar e confiar uns nos outros. Se nossos filhos aprenderem a nos respeitar como pais, saberão respeitar os professores na escola, as autoridades e as leis e, acima de tudo, a si próprios. Joãozinho quer comer a bolacha quando faltam 15 minutos para o almoço. Mãe, me dá um biscoito? Eu quero. Então se joga ao chão, bate a cabeça no tapete, chora, grita e chuta. A mãe repete muitas vezes que não e não. Joãozinho diz mais de 50 vezes que quer. Está bem, Joãozinho. Um só não vai lhe tirar o apetite. Mas agora pare de chorar. A gritaria de Joãozinho lhe rendeu um biscoito delicioso. Desafiou o sistema e venceu a batalha. Sempre irá desafiar e protestar, e quando crescer, pensará que todos têm o dever de se render às suas exigências. As lições mais importantes que se aprende no lar são as de respeito e da obediência. Se você quiser que seus filhos respeitem os outros e que tenham valores morais na adolescência, respeite-os desde a infância. Pais sábios não devem permitir que seus filhos desafiem sua autoridade. Quando a criança repetir a cena, ultrapassar os limites, pode ter certeza que estará perguntando: quem manda aqui? Toda rebeldia deve ser removida e nessas horas algum castigo ou perda de privilégio ajuda no autocontrole. Se você não pode fazer que uma criança de 5 anos ajunte seus brinquedos, é improvável que vai exercer algum controle sobre ela na adolescência. Quando o filho perguntar: quem manda aqui? Responda-lhe: quando ele murmurar: quem me ama? Tome nos braços e cerque-o de afeição. Para cumprir a tarefa de pais, é preciso que ensinemos aos filhos sobre as consequências de seus atos. Assim, quando estiverem longe dos pais, saberão optar pelo melhor. Para imprimir essa verdade na mente dos filhos, o que os pais devem lembrar? Elogiar sempre que ele fizer algo bem feito. Parabéns, seu quarto está organizado. Quando for aplicar uma disciplina, explique-lhe o motivo. Como você não deixou seu quarto em ordem, conforme havíamos combinado, hoje não vai assistir a tal programa na TV. Faça então que ele entenda a razão de estar perdendo um privilégio. Estabeleça regras. É importante que as regras sejam curtas, claras e fáceis de serem cumpridas. Hoje, crianças, vamos ao parque.
Mas vamos combinar, desde já, que cada um escolha 4 brinquedos. Mais do que isso, não tenho condições de pagar. Fica combinado assim? Está bem, mamãe. Nos brinquedos, porém, ao se empolgar com eles, um dos filhos diz: Mamãe, posso brincar mais? Como houve um acordo quando as regras foram estabelecidas, o correto seria dizer: o que foi que combinamos? Os bons educadores, os pais que querem ensinar obediência, devem manter-se firme em suas decisões. Ah, mãe, deixa só esta vez e pronto. As crianças sempre estão procurando desobedecer às regras, a fim de testar os seus pais. Que ações educativas devem ser realizadas no lar? O lar deve ser organizado, cada coisa deve ter o seu lugar e a criança terá livros e brinquedos adequados à sua idade. Exemplo dos pais: se formos corteses, nossos filhos aprenderão a cortesia. Ação personalizada a cada criança. A criança calada e tímida deve ser tratada de maneira diferente da falante e extrovertida. Autonomia para a criança. Quando a criança pequena quer pegar o talher sozinha para se alimentar, permita que faça isso, mesmo que suje as suas mãos. Assim ela estará aprendendo a ser independente. Estimule a seu filho a executar algumas atividades, tais como vestir-se, guardar seus pertences, arrumar a cama, amarrar o cadarço, limpar seus sapatos, arrumar a mesa, secar a louça. Qualquer ação leva uma consequência. Quando pratica um bom ato, as consequências do que fez serão alegria. Quando tem atitudes erradas, as consequências tristes virão. Se você não ensinar que as ações erradas trazem consequências desagradáveis, será muito difícil disciplinar seus filhos. Nas conversas com suas crianças, você deverá lhes mostrar que um carro que desrespeita o sinal pode se envolver num acidente. Privar o filho de assumir as consequências de seus atos estará sendo privado de aprender o senso de responsabilidade. Como usar um castigo? Muitas vezes os pais criam agressividade nos filhos, de uma maneira violenta. Isso não é maneira de disciplinar. Como seria bom se pudéssemos depender totalmente do respeito, dos limites estabelecidos, das regras, da ação natural das causas e consequências para disciplinar. Algumas vezes em que a disciplina deve ser exercida com mais firmeza. A disciplina dá limite à impulsividade da criança. E esse limite é garantia de segurança. Em que situações deve-se usar o castigo como forma de disciplina? Na repetição de um mau comportamento quando a criança desafia seus pais. Os castigos só devem ser aplicados se todos os outros recursos falharem. Na repetição de um comportamento que esteja colocando em risco a segurança da criança. Quando se tratar de uma situação que possa trazer resultados perigosos, os pais não podem nem devem vacilar a aplicar a correção. O castigo físico seria o último recurso para se usar. Use a mão para acariciar e a varinha ou o cinto para disciplinar. Esclareça por que a criança deverá receber este castigo. Explique qual a responsabilidade por sua desobediência. Evite o castigo físico na presença de outras pessoas. Isso desmoraliza e produz sentimentos de revolta. Fale que você está triste por precisar castigá-la. Associe o amor à disciplina. Depois de aplicar o castigo, afaste-se para que ela chore ou pense sobre o assunto. Ao perceber que se acalmou, converse novamente sobre as consequências do castigo. Faça uma prece, diga-lhe que o seu amor é tão grande que lhe obriga a corrigi-la. Lembre-se, use a varinha ou cinto nas nádegas ou nas pernas, palmadas, chineladas, beliscões, pancadas na cabeça
ou em outras partes do corpo só prejudicam e causam revolta nos filhos. Sei que o ideal seria nunca precisar usar o castigo físico. Portanto, se for usar, use-o com amor. Observe e analise o quadro a seguir sobre o método de disciplina que a escritora Barbara Cook, de uma forma bem sintetizada, escreveu em seu livro Como Criar Filhos Felizes e Obedientes. Método de disciplina, comunicação. Quando usar? Em todas as ocasiões, antes de que qualquer outro método seja utilizado. Lições que a criança aprende. Conversando, veja as vantagens do que pretendo fazer. Portanto, farei do bom grado a coisa certa. Meus pais me respeitam e acho que eles têm boas ideias. Reforço. Toda vez que você desejar reforçar um comportamento desejável. Quando faço algo desejável, recebo recompensa. Portanto, farei isso de novo. Extinção. Toda vez que você desejar enfraquecer um comportamento indesejável, quando me comporto de modo indesejável, não recebo recompensas. Portanto, não há razão alguma para repetir essa forma de comportamento. Consequências naturais. Quando se deseja enfraquecer um comportamento indesejável, quando a comunicação e extinção não funcionaram. Quando faço alguma coisa e me machuco, ninguém mais tem a ver comigo. Eu mesmo causo uma consequência ruim. E, portanto, não vou fazer isso de novo. Consequências lógicas. Quando quiser enfraquecer um comportamento indesejável, quando a comunicação e extinção não funcionaram, quando não existirem consequências naturais, quando consequências naturais puderem causar ferimentos sérios ou permanentes à criança. Há muita gente no mundo. Quando faço algo errado, essa gente pode me impor consequências indesejáveis. Portanto, farei tudo da minha parte para evitar as consequências negativas. Castigo físico, quando todos os outros métodos tiverem falhado. Meus pais são minha autoridade. Têm experiências para saber o que é certo e fazer cumprir a sua orientação, infligindo dor física. Apesar de não gostar na hora, estou aprendendo que é para o meu próprio bem e fazem isso porque me amam. Imitação. Esse método está sempre em operação. Meus pais são fortes e crescidos. Como é assim que eles agem, é assim que vou agir. No livro A Chave que Abre o Coração de Seu Filho, o escritor Gary Smalley orienta como estabelecer limites por meio de contratos. Em primeiro lugar, os pais devem organizar uma reunião em família quando todos participam da elaboração do contrato familiar. A cada idade poderão ser regidos contratos diferentes, incluindo-se neles itens mais específicos da própria idade. Obedecer aos pais, responder imediatamente, obedecer sem reclamar. Guardar os objetos depois de usá-los. Brinquedos na garagem, roupas usadas no cesto, ter um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Responsabilidade. Arrumar o quarto antes de sair para a escola. Pôr na pia os pratos e talheres usados após as refeições. Fazer as tarefas antes de brincar. Fazer tarefas especiais quando os pais precisam de ajuda. Boas maneiras. Nas refeições, tomar lugar à mesa. Agradecer pelos alimentos antes de se alimentar. Mastigar a comida com a boca fechada. Pedir desculpas, licença e dizer muito obrigado. Higiene pessoal. Tomar banho diariamente, escovar os dentes ao levantar e após as refeições. Assinatura do filho. Privilégios perdidos por 24 horas. Faltas cometidas e privilégios perdidos. Desobediência. Todos os brinquedos. Não guardar os pertences. Televisão. Tarefas não feitas. Lanche na escola. Falta de higiene. Trazer amigos em casa. Falta de cortesia. Passeio com amigos ou com a família. Assinatura do filho. Nesse método de contrato, é importante que a família se reúna diariamente para avaliar o comportamento daquele dia. Se você aplicar este contrato por um período de 3 anos ou o tempo que for necessário,
creio que seus filhos aprenderão os limites e tais formas de comportamento pouco a pouco serão assimiladas pela criança. Para cada idade poderão ser redigidos contratos diferentes, incluindo-se neles itens mais específicos da própria idade. Outro método muito importante é ponto por ponto. Organize uma ficha como você está vendo na tela. Cole-a na porta do guarda-roupa e a cada dia avalie o desempenho da criança. Cada tarefa feita vale um determinado número de pontos. Combine com a criança que, se ela alcançar tantos pontos, receberá tal prêmio ou tal privilégio. Até o final do mês ou da semana, ele deverá alcançar o número de pontos para merecer esse prêmio. Pais, use incentivos que levem realmente a criança a se empenhar para alcançá-lo. Faça uma linda cerimônia de entrega do prêmio. Precisamos amar incondicionalmente nossos filhos, porém, com esse amor precisamos educá-los e prepará-los para o mundo competitivo e desprovidos de alguns valores que são importantes para a felicidade deles. Precisamos compreender que o relacionamento que temos com os nossos filhos deve ser modelado de acordo com o relacionamento de Deus para conosco. Deus nos ama e, por causa desse amor, nosso Pai nos corrige e faz isso para o nosso bem. Questões para refletir e discutir. Por que é importante ensinar à criança as consequências do seu comportamento? Analise os métodos de disciplina. Educar filhos. Um ato de amor. Autoestima. De todos os julgamentos que fazemos, nenhum é tão importante e tão difícil quanto julgar-nos a nós mesmos. Desse julgamento vem a autoestima. Ela pode ser alta ou baixa, depende de nossos conceitos do meio que nos cerca e dos nossos sentimentos em relação a ele. É sobre este assunto que abordaremos a seguir, a autoestima. A autoestima impõe-se como um requisito essencial para uma vida satisfatória, uma vez que afeta todos os aspectos de nossa existência. A maneira como agimos nos estudos, no trabalho, no amor e no sexo. Ela reflete nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, dominar os problemas e o direito de sermos felizes. A autoestima compõe-se de dois sentimentos: competência e valor pessoal, e também a soma da autoconfiança com o autorrespeito. Um garoto colocou um cartaz em seu quarto que dizia: "Eu sou feliz, porque Deus me fez e Ele não faz besteiras." Uma frase, um gesto, mas ali está um jovem com uma autoestima elevada. Esse garoto está certo de que foi criado à imagem de Deus e, sendo feita a imagem e semelhança do Criador do Universo, somos especiais e únicos. Se aceitarmos essa verdade em nossa vida, pouco vai importar o quanto temos em nosso saldo bancário, qual é a cor de nossa pele, qual a marca do nosso carro, porque nos aceitamos como somos e sabemos que o nosso valor decorre do que somos e não do que temos. O que dizem as pessoas que se autoavaliam de uma forma negativa? Não sei o que é ser feliz. Felicidade e alegria existem para os outros. Não tenho capacidade nem habilidade alguma. Não gosto de conversar e nem procuro ter amizade com ninguém. Ninguém gosta de mim. Como eu gostaria de ser igual à minha irmã? Sempre as coisas ruins e negativas acontecem comigo. Bem que minha mãe e professora sempre me diziam que eu sou um fracasso. Quando é que essa baixa autoestima foi assimilada e quem foram os responsáveis?
Desde a infância, a criança assimila informações recebidas dos pais ou de outras pessoas. Essas informações possibilitam que se avaliem 3 áreas fundamentais da vida: aparência, desempenho e importância. A criança pequena não tem uma imagem clara de si mesma. Ela enxerga através do espelho da avaliação de seus pais. Dizer para ela que é má, preguiçosa, incapaz, estúpida, tímida, desajustada, incompetente, criará nela a tendência de agir de acordo com as imagens que lhe atribuíram. A criança que se vê atacada por uma descarga contínua de expressões humilhantes, juntamente com atitudes não verbais, de falta de respeito ou de descuido emocional, começa a se sentir envergonhada e descontente com ela mesma. Em sua mente brotam sentimentos negativos. Como construir a autoestima nos filhos, Mabel? Quando atendemos às necessidades básicas de uma criança, amor, carinho, palavras de afirmação, disciplina, estamos trabalhando com a sua autoestima. O respeito próprio deve ser aprendido, porque quanto mais experiências positivas você colocar ao alcance de seu filho, maiores serão as possibilidades dele sentir-se bem consigo mesmo. O amor próprio deve ser adquirido. Quando você coloca seu filho para desenvolver uma habilidade, estará aumentando sua autoestima. O amor próprio deve ser vivenciado. Ela quer sentir a aprovação dos pais. Para desenvolver uma autoestima elevada em seus filhos, você precisa saber que há 3 pontos importantes quanto aos sentimentos da criança. A criança precisa sentir que é única e que merece respeito. Sentimento de que faz parte da família. Sentimento de que é amada. Você poderia mencionar alguns obstáculos para o amor próprio? Muitas vezes os pais não percebem os efeitos que suas palavras e atos produzem nos filhos. É importante que cuidem com o que dizem, já que essas palavras edificam ou destroem o amor próprio do filho. Mas quando a criança começa a interagir com os amigos, com os colegas de escola e com outras pessoas, eles poderão se deparar com alguns problemas de rejeição e assim poderá prejudicar a sua autoestima. Há também alguns pais que pedem aos filhos que se afastem, que cresçam logo para cuidar de sua vida. Quando estão preocupados com algum problema pessoal, não toleram nem as brincadeiras infantis perto de si. Essa postura dos pais pode resultar em sentimentos de carência que poderão afetar o desenvolvimento da autoestima da criança. Se ouve falar que alguns pais rejeitam seus próprios filhos. Alguns fatores contribuem para que isso aconteça e isso tem prejudicado a autoestima da criança? Filhos que nascem numa fase inoportuna, pais que não aceitam o sexo do filho, tratam o filho como se fosse do sexo oposto, pais sem maturidade, pais que não encontram tempo para os filhos, pais que cobram do filho quando não se destacam na escola ou nos esportes. Por vezes, a criança sente-se rejeitada pelos pais. Quais são alguns sintomas da rejeição? Crianças que se sentem rejeitadas pelos pais muitas vezes sentem alguns sintomas diferentes. Não sabem tomar decisões, vivem no mundo da fantasia, não têm contato com outras crianças, passam muito tempo diante da TV, preferem amigos imaginários aos amigos reais, querem ser o centro das atenções, têm dificuldade de chorar, desprezam os outros e a si mesmos, põem apelidos, criticam ou põem a culpa nos outros por seus erros. São descuidados quanto à sua aparência pessoal. É possível que ao ouvir esses dados, você esteja tirando conclusões precipitadas a respeito dos seus filhos. Por favor, não entre em pânico. Lembre-se de que a autoestima não melhora do dia para a noite. É um processo lento. Quando a criança está demonstrando um comportamento indesejável, está na hora de os pais perceberem que amor e atenção estão em falta. A construção da autoestima é um processo.
Como construir essa autoestima? Ao perceber que a criança tem dificuldades para se aceitar, você pode ajudar a despertar nela sentimentos mais positivos. Admita que a falta de aceitação é real e não negue a existência do problema. Busque uma nova maneira de lidar com a criança. Procure descobrir a causa. Faça uma lista das atitudes que você aprecia no seu filho e comece a vê-lo sob um ângulo positivo. Tenha coragem para pedir perdão ao seu filho. Fale com ele sobre as cobranças exageradas que fizeram que ele se tornasse ansioso. Seu filho pode desenvolver habilidades, descubra seus interesses, desenvolva nele algumas especialidades. Fale diariamente com seu filho sobre suas qualidades. Elogie sempre, muito cuidado, porém as crianças percebem quando não há sinceridade em suas palavras. Ame-o incondicionalmente. Que palavras você daria aos pais com relação à autoestima deles? Apesar das limitações que temos, precisamos saber que Deus completa o incompleto que existe em nós. E quando deixamos que Ele tome posse do nosso coração, aí, em lugar da tristeza, nasce alegria. Quando nos aceitamos como somos e nos sentimos bem com os talentos que temos, seremos pessoas abertas ao relacionamento. Para viver melhor com a autoestima elevada, devemos ter em mente os seguintes pontos. Abandonar todo o sentimento de culpa que trazemos guardado em nosso ser. Reconhecer que somos fortes, mas também podemos ser fracos, porque possuímos qualidades e defeitos. Trocar todos os sentimentos negativos que temos sobre nós mesmos por ideias positivas. Concentrar-nos nas habilidades que temos. Promover a paz com os pais e com os outros membros da família. Cultivar amizade com pessoas que possam ajudar-nos a crescer. Olhar o lado bom da vida. Planejar alvos e objetivos definidos para a vida. Em nenhum momento recusar um sorriso ou uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão ao nosso redor. Concentrar-nos nas próprias possibilidades e parar de ficar nos comparando com outras pessoas. Acreditar em Deus e crer que Ele pode fazer em nós as mudanças necessárias a fim de que possamos viver felizes com a autoestima elevada. Uma vez foi perguntada uma menina de 9 anos se ela era feliz. Eis o diálogo. É claro que sou, respondeu. E você é sempre feliz? Certamente sou sempre feliz. O que a faz feliz? Ora, não sei, mas eu sou sempre feliz. Mas diga o que a faz feliz? Bem, eu vou dizer, gosto de minhas amigas, de meus pais, de minha escola, de meus professores, de sorrir, de andar, de viver. O segredo é gostar de tudo, é ver o lado belo de cada coisa. Agora permita que eu fale das qualidades da pessoa mais feliz que está me ouvindo neste momento. É alguém de coração bondoso, que quer sempre o melhor de cada coisa, que acredita na essência da vida e que aproveita as muitas oportunidades para servir seus semelhantes, para amar incondicionalmente, porque é bonita por fora e bonita por dentro. Sua beleza é diferente de todas as outras. Por isso, muitos o admiram e muitos se sentem bem na sua companhia. Com certeza, é alguém que nasceu para vencer, para realizar grandes feitos, para amar e ser amado. Nasceu para acreditar e para viver, visto que faz da sua fé e do seu viver uma oportunidade de servir. Essa pessoa é você. E essa pessoa eu também devo ser. Você é de um valor inestimável. Questões para discutir ou refletir. Como os pais podem construir a autoestima nos filhos? Analise as consequências de uma pessoa com autoestima elevada. O que fazer para ter uma autoestima elevada? Educar filhos.
Um ato de amor. O perigo dentro de casa. Vivemos em uma sociedade repleta de violência. Para comprovar isso, basta abrir os jornais, ler as manchetes ou ligar a televisão que sempre teremos algo sobre a violência. Será que a televisão tem contribuído para a violência familiar? Não restam dúvidas de que a televisão tem contribuído para o aumento da violência. Nancy Van Pelt, em seu livro Educando com Sucesso, declara: alguns pesquisadores acreditam que a TV é uma escola de violência. Um estudo sobre o assunto demonstrou que nos últimos anos, o número de programas relacionados com a violência aumentou em 90%. A TV sugere que o crime não é uma atividade reprovável, mas uma grande aventura. Os pesquisadores descobriram que as crianças colocarão em prática quando forem brincar muito do que vem na TV. Muitos pensam que os desenhos animados são inofensivos, mas se prestarem atenção verão que junto com o humor está a violência. Nancy Van Pelt confirma que as cenas de crime e violência geram atitudes violentas nas crianças, mostram como agir de forma violenta e fazem considerar esses delitos como coisa comum e corriqueira, que não merece reprovação social. É óbvio que os filmes e programas da TV não são os únicos culpados de tanta violência. Existem muitos outros fatores, como a pobreza, a falta de emprego, a ausência de Deus nos lares e falta de orientar e educar os filhos com mais amor. A violência conjugal é um fator extremamente negativo para criar filhos saudáveis emocionalmente. Mabel, como se manifesta a violência familiar? A violência familiar pode se manifestar em forma de agressão física, abuso sexual, verbal, psicológico ou emocional e negligência. A violência pode se manifestar quando as pessoas estão cansadas e estressadas, quando são mal educadas. Episódios violentos, como assassinatos, que constituem o extremo da violência conjugal, podem ser desencadeados por conflitos em razão do uso de drogas, abuso de álcool, sexo, intolerância e dificuldades financeiras. Existem alguns fatores que levam à violência conjugal. Quais são esses fatores? São vários os fatores que levam à violência conjugal. Entre os mais comuns está a falta de definição do papel de cada cônjuge. Sente-se frustrado, não tem sucesso na vida profissional. Toda pessoa que deseja uma vida matrimonial feliz, para evitar futuras tristezas, deve antes de se casar saber do futuro pretendente. Ele tem mãe? Ele ou ela respeita sua mãe? Se ele ou ela não respeita sua mãe, porventura manifestará respeito e amor para com a esposa ou esposo? Todo bom filho será um bom esposo.